o pedido de oração. E ele é um grande amigo nosso, em particular, que a gente conviveu por volta de uns 8 anos em Curitiba, junto com essa família. Tanto é que o Tiago, o Matheus, a Renata sempre conversou com a Josi, o Tiago e o Matheus sempre brincaram com o João, com a Júlia não, mas com o João, que a Júlia era mais nova. E sempre o ministério do Marcos, ele é chamado Marcão, né? Era o apelido dele, assim, que a gente chamava, o Marcão. Sempre foi um ministério voltado para o evangelismo, para batismos, né? Ele tinha isso no sangue. E uma outra característica do Marcos, pastor Marcos, era que você nunca via ele triste, sabe? Ele nunca estava desanimado, sempre vamos para frente, vamos. Eu queria começar, Tiago, perguntando para você como que ele era como pai, assim, era o mesmo jeito que ele se relacionava com as pessoas? Que você fala dele assim como pai quando vem a lembrança para você? Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer a você, pastor, pela oportunidade, né, que me foi passada de poder falar um pouquinho. Para mim é uma alegria muito grande e um motivo de orgulho muito grande poder falar um pouco do meu pai, né, do que ele foi e do que ele ainda significa para mim. Bom, o pastor Marcos Tosta, né, que vocês conhecem, um grande animado, entusiasmado, feliz, também era um pai da mesma maneira, né? O que ele era lá fora, ele era dentro de casa, pelo menos para comigo, sempre muito animado, motivado, nunca nos desmotivou, sempre nos encorajou a nunca desistir, a continuar, a batalhar. Então, o meu pai, para mim, é um sinônimo, tem vários sinônimos, mas dentre um deles, bem marcante, assim, é alegria. Com certeza é alegria. Alegria. Daí, ele se formou, né? Ele se formou, vocês cresceram, né? O trabalho dele, assim, como vocês viam o trabalho dele assim no dia a dia, Tiago? Porque eu acompanhei uma visão, né? Você, como filho, tem uma outra visão em relação ao trabalho. Porque, assim, a visão que eu tenho do trabalho dele é que parece que ele se jogava, assim, de corpo e alma, sabe? Ele não tinha horário, não tinha nada. Então, como você viu o trabalho do Marcão, assim? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e é algo que eu admiro muito. Na verdade, meu pai não trabalhava, né? Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar. Ele não trabalhava. Acho que meu pai nunca trabalhou, né? Ele simplesmente vivia para isso. Era o propósito, a missão da vida dele era isso. Não era trabalho. Não tinha horário nem saída de trabalho. Era o tempo todo, era integral. Era a vida dele, a paixão, a motivação, era a necessidade, né? A existência dele era o trabalho dele. E para mim isso é muito marcante. Me parece assim, ele foi para a Amazônia algumas vezes, foi para a Foi, África, foi, né? foi. Trabalho, ele me parece que passava algum tempo na lancha, naquela lancha adventista lá na Amazônia, né? Isso. Justamente, na primeira vez eu estava junto, né? Nós fomos toda a nossa família, né? Foi a minha tia, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, os meus primos, e nós ficamos lá cerca de 15 dias, né? Prestando assistência às comunidades ribeirinhas, né? Assistência médica, espiritual, psicológica, enfim, cada um usou o seu ofício, né, para poder servir aos que estavam precisando. Isso foi muito marcante, muito bom para a gente. É algo que é um diferencial, né? É um divisor de águas na vida das pessoas a partir do momento que você começa a dedicar um pouco do seu talento, um pouco do seu esforço em prol daquele que precisa e que talvez seja a única fonte de assistência a você. Isso é um privilégio muito grande. Então, é algo que eu, se tiver oportunidade, pretendo continuar fazendo. E falando acerca do meu pai, ele também foi para a África, para Angola, e ele se apaixonou, né, pelo aquele povo, pela aquela mundaréu de gente, né, um mundaréu de gente. Ele já foi para os Estados Unidos, acho que para Nova York, em 2018.
Ele gostou bastante também. Mas eu lembro que eu perguntava para ele se gostou mais de Nova York ou da África. África, sem dúvida, porque o meu pai ele era uma pessoa que gostava das pessoas, né? Nós muitas vezes ficamos impressionados com as cidades, com as tecnologias, com as modernidades, mas ele era uma pessoa que olhava, bacana, bacana, mas o negócio dele era gente, sempre foi gente, apaixonado por sorriso, por abraços, por histórias, por contatos. Então, as pessoas realmente era a grande paixão dele eram as pessoas. Quando ele estava lá na África, ele me mandou uma foto, né? E existiam alguns regulamentos, assim, para chegar no hotel, não escovar o dente com a água no primeiro momento, não beber água de lá e tal. E aí eu liguei e falei, e aí, Marcão, o que você está fazendo? Ele disse assim para mim, não, eu estou tomando água de tudo quanto é lugar aqui, rapaz, não tem esse negócio não. Ele pegava as crianças no colo e abraçava, e tem muitas fotos dele com as crianças no colo. Isso, Então, isso. é interessante. Então, esse é o ministério do Marcos. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como começou a questão da Covid, né? Eu acho que é uma história mais longa, porque você sempre gravava o áudio que a gente recebia aqui. Como que começou a questão da Covid, né? Eu liguei para ele antes dele ir para o hospital, né? Ele estava em casa ainda, ele falou, João, eu vou ter que ir para o hospital. A gente conversou um período, conversamos juntos. Como é que começou a questão do Covid até então, a notícia que você teve da questão da morte dele, Thiago? Bom, a história é um pouco longa, eu vou tentar resumir aqui para a gente não se estender muito. Mas cada vez que eu conto essa história, eu conto ela de uma maneira diferente, né? E fez 2 meses, anteontem, dia 17, e ainda é muito recente, né? O meu pai ele tinha acabado de se mudar, junto com a minha mãe, lá em Sorocaba. Eles se mudaram para um condomínio, para uma casa que eles compraram, né? Eles adquiriram. A primeira casa própria, né? Dele. Porque como pastor, sempre mudando muito, né? E tudo muito incerto. Então, eles decidiram dar esse passo, adquirir um imóvel, tudo. E meu pai chegou a morar 3 dias nessa casa, né? Ele idealizou, sonhou e não viveu lá. Eu marquei o exame para ele da Covid, né? Que ele era um cara muito assim, né? Não, eu bebo água mesmo, eu faço do meu jeito. Ele era assim, né? Um cara diferenciado, digamos assim. E até que ele começou a sentir alguns sintomas, eu falei, pai, vou marcar para o senhor o exame. Ele, não tô com Covid, não. Meu pai, marca, faz aí. Marquei para ele, ele foi fazer e positivou, né? Positivou Covid. Aí a gente sentiu um pouco de preocupação, né? Ele tentava esconder isso daí, mas eu sabia que ele estava preocupado, né? E foi tudo muito rápido, tudo muito rápido. Ele estava ainda na mudança, levantando caixa, fazendo as coisas da mudança, quando já deu sintoma, já ficou meio mal. Aí ele sempre muito brincalhão, começou a conversar comigo. Eu não sei se vocês chegaram a assistir aquele vídeo que a gente fez aquela homenagem sobre a despedida em Paranaguá. Uhum. Então, aquele áudio ele me mandou nessa semana, que ele descobriu que estava com Covid, e aí ele já começou de brincadeira, se acontecer alguma coisa comigo, faz isso, faz aquilo, né? E mal sabia ele que depois de 17 dias ele ia estar morto, né? Depois do que ele falou. Então, ele falou brincando, num termo até um pouco cômico, mas seria a verdade, né? Então, tudo muito rápido, ele começou a passar mal, a ambulância pegou ele e minha mãe, os dois positivaram para Covid, foram para o Hospital Adventista em São Paulo, já chegou lá bem assustado, já com falta de ar, e a minha mãe também, e foram se passando os dias, só foi agravando, 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 aí eu já não conseguia mais contato com ele, ligava, ele só respirava ofegante, estressado, nervoso, não conseguia falar, ele queria sair de lá e a coisa foi se complicando, né?
você sabe bem que ele era um cara bem ansioso, né, elétrico, e isso não ajudou nada na recuperação dele, né. Então, a partir desse momento, a gente sentiu que a gente perdeu o controle das coisas e a gente já não conseguia mais conversar. Eu ligava para ele, já não atendia, e até que veio a notícia que ele foi entubado, né? E aí eu me desloquei até a Sorocaba, fui buscar minha mãe, que minha mãe recebeu alta. E aí eu fui correndo para falar com meu pai, mas cheguei lá, ele já estava entubado e já não consegui nem ter uma última conversa com ele, né? A intubação inviabilizou isso daí. E para ele ali acabou, né? Para ele ali acabou. Hoje eu dou graças a Deus porque nós tivemos todos as possibilidades de um bom tratamento. Ele foi tratado num bom hospital, com bons médicos, boas medicações, teve leito. Aqui no Brasil está um caos, pessoas morrendo na porta do hospital, agonizando sem ar, né? E mesmo em meio a essa tragédia que aconteceu na minha família, na minha vida, porque a perda do meu pai, na verdade, era o meu maior medo. Eu não perdi só um pai, eu perdi um grande amigo. Meu pai era um grande amigo. Ele era, para mim, ele era um exemplo de homem, de trabalhador. Ele era um grande amigo. Ele realmente era muito mais do que um pai para mim. Então, tê-lo perdido foi uma desgraça. Mas o que eu quero deixar marcado aqui hoje é que mesmo em meio à desgraça, Deus ainda se faz presente. Na verdade, Deus se mostra presente quando ninguém mais tem a solução, quando ninguém mais sabe o que te falar, o que te dizer. As pessoas falam, sinto muito, mas a gente sabe que no fundo não sente tanto assim como nós, não sente. Eu entendo, às vezes não entendo, mas eu queria deixar aqui ressaltado hoje um Deus que entende, né? A dor que eu estou passando é a dor que vocês que estão nos assistindo, cada um tem aqui as suas dores. Eu não sei da vida individual de cada um, eu não sei dos traumas, dos medos, das angústias, das preocupações que tiram o sono da gente, mas eu queria deixar aqui exposto que Deus entende a sua dor. Deus veio à Terra, Jesus veio à Terra e se fez carne, e ele sentiu na pele o que você sente. Ele passou por todas as dores que o ser humano conhece. Então, isso foi muito importante, me deu muita força, né? Meu pai ficou 8 dias entubado e na madrugada que ele faleceu, que o coração dele parou de bater, ficaram 1 hora tentando reviver ele, né? 1 hora em cima dele. E naquela madrugada que ele faleceu, eu tive um sonho com meu pai morto do meu lado, né? E eu nunca tinha, até então, não tinha sonhado nada parecido, não tinha sonhado com ele, nada. Mas naquela madrugada, eu sonhei com meu pai morto a noite inteirinha do meu lado. E eu conversava com ele, pai, por que você não responde? Por que você não fala comigo? Pai, conversa comigo. E o sonho ia se passando, e uma angústia muito grande. Eu senti uma dor no coração, uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma angústia. Aí eu acordei no meio da noite, faltando ar, assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nessa mesma hora, minha mãe abre a porta do quarto, fala assim, filho, levanta que eu preciso conversar com você. Então, nesse momento, assim, a gente já sabe, só que a gente não quer acreditar. A gente não quer acreditar, a gente não quer processar isso. Então, eu andei até o quarto da minha mãe e essa cena nunca vai sair da minha cabeça, né? Que é da minha mãe com as mãos na cabeça, tremendo, olhou para mim, aquele olhar para mim não vai nunca sair da minha memória. E ela olhou e falou, filho,
o doutor Fabiano ligou, seu pai teve uma parada cardíaca agora, e aí ela não conseguiu mais falar comigo, a voz dela travou, engasgou, e ali eu soube, né, que o meu melhor amigo foi embora, né, meu companheirão, o meu pai tinha ido embora. E foi uma madrugada muito angustiante para mim. Isso foi 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu fui para a sacada, olhei para o céu, né? E falei, Senhor, por quê, né? Por quê? E naquele momento eu senti uma paz muito grande, porque eu entendi que a missão dele tinha se completado, tinha se cumprido, e, e Deus não demora, Deus não perde a chance de recolher aqueles que já são dele, né? Aqueles que já estão com o livro selado, no livro da vida. Deus não perde a oportunidade de trazer para ele as pessoas que já completaram sua missão e já estão salvas em Jesus Cristo, né? Então, resumidamente, existem muitos detalhes, né? Tudo isso que aconteceu, mas resumidamente foi mais ou menos isso que aconteceu. Seu pai levou, assim, quando eu estava aí, ele batizava muitas pessoas, né? Ele levava muitas pessoas para Jesus. E aí ele deixa um legado, Tiago, que eu sempre digo que a morte ela ensina a vida, né? Isso. Seu pai, no caso, ele morreu e nós que ficamos, isso ensina alguma coisa para gente. Talvez seja até redundância perguntar para você, porque você já disse isso, mas o que mudou para você em relação à vida, em relação a Deus, em relação à Bíblia, à volta de Jesus? O que mudou alguma coisa na sua vida nisso? O que você poderia deixar para a gente? Que a gente está aqui em muitas famílias da igreja e muita gente tem enfrentado a doença, tem enfrentado também a morte na família, sabe? E você é um jovem e às vezes ouvir de alguém que é mais, né, na minha idade ou assim, não, olha, é dessa maneira dessa. Mas você é um jovem, né, e tem um futuro pela frente muito grande, mas você viveu o teu pai levando pessoas a Jesus, falando de Jesus, e aí Jesus vem e fala, não, agora, Marcos, você vai dormir e essa morte tua vai ensinar muita gente, porque o ministério continua, vocês continuaram esse ministério. Então, o que mudou na sua vida não como cristão, estou dizendo o que mudou na tua vida como o Tiago, sabe? A visão que você tinha antes e a visão que você tem agora de Deus, da volta de Jesus e do mundo. Bom, alguma coisa não mudou. Na verdade, mudou tudo. Tudo mudou. O jeito que você pensa, o jeito que você age, o jeito que você reflete sobre as coisas, mudou tudo. Quando eu via na televisão tantos mortos, o número de mortes, tantos mortos, você olha para aquilo e fala, puxa vida, que triste. Mas quando naqueles números tem o nome da pessoa que você mais ama gravado naqueles números, a coisa se transforma. Aí não é mais tantas mil pessoas. É o seu pai que está ali. E tudo muda. Meu pai sempre comentava, ou melhor, quando nós falávamos sobre a brevidade da vida, e ele até usou um exemplo dele mesmo, né? Quando eu me for, né, eu quero que você não se esqueça daquilo que eu faço, né? Ele comentou assim, filho, a morte de um gera vida para outros. Assim como a morte de Jesus Cristo gerou vida para nós, quem sabe a morte do meu pai, quem sabe gerou vida para mim, para tantas pessoas que o conheceram, que o amavam, que o ainda amam. Muitas coisas mudaram, né?
como você falou, eu sou jovem, eu tenho 22 anos, e na cidade a gente tem muita ansiedade para conquistar coisas, né? Querer coisas, ter coisas. Isso não é mal algum, isso não tem o menor problema. Mas o problema é quando nós colocamos isso acima do primordial, né? Acima do primordial. A Bíblia nos fala que reino de Deus em primeiro lugar. O resto, fique calmo, você vai ter suas coisas, né? Então, para mim, isso mudou completamente. Antes do meu pai falecer, eu gastava muito tempo pensando em coisas, em ter coisas, em conquistar coisas. Mas agora, boa parte do meu tempo, eu gasto tempo, porque, na verdade, para mim, isso é investimento na vida pessoal com Jesus. Eu acredito que essa seja a maior herança que meu pai me deixou, esse gastar o tempo com Jesus. Eu me lembro todos os dias de manhã, seja em férias, seja em trabalho, em casa, ele acordava todos os dias, pegava a Bíblia dele, o livro o Desejado de Todas as Nações, que era o livro preferido dele, e ia ler. Então ali ele gastava tempo meditando, pensando sobre as coisas que realmente importam, né? Hoje eu daria tudo, eu trocaria tudo para ter meu pai de volta, entendeu? Então a gente começa a refletir que não vale a pena, não vale a pena, né? Nós desejarmos as coisas, isso não tem problema algum. Mas a partir do momento que você começa a perder tempo com a sua família, perder tempo com as pessoas que você ama e perder tempo com Jesus para conseguir essas coisas, algo está errado. Você perdeu o propósito, você perdeu o sentido, né? Então, se alguma coisa mudou para mim, não. Na verdade, tudo mudou para mim. E eu espero que continue assim para todo sempre. Amém, amém. Escuta, eu queria só a última parte aí, que você falasse um pouquinho sobre o ministério, né? Até porque as pessoas estão aqui também, depois pode seguir lá, compartilhar com os amigos. Quem teve a ideia, foi do momento, e você disse, vamos fazer, junto com o teu irmão, a família, e aí então, como tem funcionado até aqui, e o que vocês esperam aí desse ministério, desse legado? Bom, a ideia ela não foi única, exclusivamente minha, né? A ideia foi das pessoas da minha família, foi minha, do meu irmão, dos meus primos, do meu tio. Todo mundo falou assim: isso não pode morrer, isso não pode acabar aqui, né? E de fato não pode, né? O meu pai ele sempre foi o líder espiritual da minha família, né? E agora nós precisamos nos reacostumar, né, sem ele. E cada um desenvolver por si mesmo a sua própria fé, a sua própria comunhão, né? Eu aprendi que a gente não pode e não deve nunca terceirizar a nossa fé e a nossa comunhão com Jesus, né? Pelo fato do meu pai ser pastor, muitas vezes eu deixava para ele, né? O senhor faz a boa aí pra gente, né? Faz o pôr do sol, faz o culto, faz as orações. Não, 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 não. Na verdade, isso é um dever teu, meu, nosso. Cada um tem que ter o seu momento, né? Então nunca terceirizar isso. E então criar o Instagram, ter criado o Instagram, foi na verdade uma alegria muito grande para mim. No começo, a ideia do Instagram foi para as mensagens dele não se perder, a mensagem dele não morrer, né? Ele tem muitos pensamentos, frases que eu não queria que se perdesse. Então, no começo, nós pensamos em criar o Instagram mais para a gente mesmo, né? Poder guardar ali algumas informações, pensamentos, mas, na verdade, o Instagram tem servido para tantas pessoas que me traz muita alegria, né? O Instagram me mostra que não é apenas eu e a minha família que estamos sofrendo, existem muitas outras famílias que também estão sofrendo por diversos problemas, né?
por diversos problemas. Então, o Instagram tem sido uma bênção para mim e para tantas outras pessoas que me mandam mensagem diariamente. Hoje vai ter reflexão, hoje vai ter pensamento, tem alguma frase? E às vezes no corre-corre do dia a dia a gente acaba não tendo tempo para isso, mas é com certeza um momento que me traz muita alegria poder dividir com tantas pessoas um pouco da minha angústia, dos meus sofrimentos com outras pessoas que também estão passando por isso, e trazer conforto, trazer alento para corações que estão feridos, né? Eu tô com uma frase do meu pai aqui que diz assim: Deus usa nossas feridas para cicatrizar o coração de outros, né? Então isso é verdade pura. Isso é uma verdade pura. Eu tenho sentido que através da minha angústia, da minha tristeza, eu tenho conseguido alcançar pessoas que também estão passando pelo mesmo problema ou por outros também. E isso traz muito alento, confiança e, acima de tudo, esperança. Que, na verdade, se não é pela esperança da volta de Jesus, nada disso aqui tem sentido e nada vale a pena. Eu creio que logo, logo a sua cicatriz vai ser curada aí com a volta de Jesus, você poder abraçar o seu pai, tá certo? Amém, amém, amém. Só vou perguntar aqui para o André e para a Poliana, que eles estão aqui, né? O André é o quê do seu pai? O André é meu primo. Ok, o André e a Poliana estão aqui. Se eles quiserem falar alguma coisa, pode abrir aí o microfone, falar alguma coisa em relação ao Marcos. Depois eu volto para você para a gente finalizar. Poliana, você quer falar alguma coisa? André? Boa noite. Boa noite, Poliana. Então, eu sou irmã do meio do Marco. O Marco era nosso irmãozinho caçula, né? Então, esses 49 anos de convívio com meu irmão sempre foi um privilégio, né? Eu digo que ele era meu irmão caçula e meu filho mais velho. Então, o Marco, eu já acho que falei várias vezes, né? Desde pequeno, a gente sempre percebeu nele uma sensibilidade assim muito grande, né? Uma coisa diferente assim de gostar de pessoas, gostar de animais, gostar de gente, né? E ele passou pela vida dele do jeito que ele mais amava mesmo, que era podendo levar esse afeto quando a gente viajava, que ele era pequeno, ele sempre queria assim, se tivesse um acidente, ele queria que meu pai parasse para socorrer. Se tinha um bicho morto, ele também queria parar para tentar salvar. Então, essa questão de levar pessoas para a salvação, para perto de Cristo, eu acho que é uma coisa que foi desenvolvida nele através do Espírito Santo, eu acho que desde pequeno, né? Sempre foi um irmão muito presente, além dele ser como é que fala, o sacerdote, né, da nossa família, mas ele era mais que isso. Todo dia, sim, ele ligava pelo menos uma ou duas vezes, né? E aí, como é que tá? E aí, Mina, como é que foi seu dia? E aí, não sei o quê. E todo dia era aquela conversa, aquela alegria, né? Então, para mim, como irmã dele, a maior dificuldade hoje é quando acontecem coisas assim marcantes no dia a dia, que eu pego o telefone para ligar para ele e aí tenho aquele aperto no coração, né? Mas eu sei que com o tempo Deus vai transformar, porque Ele transforma tudo em bênção, né? Mas a única coisa que o Marco deixou para a gente é que realmente amar de todo o coração, sem preconceito, que nem o Tiago falou, né? A gente viajava, para ele nada que era demais, assim, que luxo, nada, nada. Ele gostava mesmo do tete a tete, do toque, do povão, né? Ele gostava desse É isso contato, mesmo. desse calor humano, né? Hã? Né, É isso Tiago? mesmo, é isso mesmo. É isso Né? mesmo. Ele gostava É, desse acolhimento, a gente brincava com ele, né? Dessa canalice, né, Marcão? Porque ele gostava de estar no meio, fazendo fuzuê, fazendo festa, adorava provocar, né? Dentro da família ele também era aquele que provocava para ver o circo pegar fogo, mas no sentido bom, né? De folia. Então ele era uma pessoa muito alegre e essa alegria dele contagiante realmente vai fazer muita falta, né? Na nossa família, tanto como sacerdote, como aquela presença que unia, né? Que fazia a união de todos. E,
enfim, a gente sabe que logo mais a gente vai estar com ele, né? Seja através da nossa morte, Jesus voltando. E então eu espero só que Deus possa confortar, né, o coração da gente como família e possa usar essa coisa tão trágica. Eu queria até só para terminar falar uma coisa interessante. Essa semana passada, minha mãe foi operada. Ela passou por uma operação da bexiga e depois ela colocou uma prótese no quadril. E eu fiquei 10 dias em São Paulo. E a família da minha mãe, eles são assim católicos, mas eles não são praticantes, né? E engraçado a convivência com a gente desde que meu pai casou, que meu pai era adventista. Então, assim, eles sabiam que a gente era adventista, eles sabiam que a gente frequentava igreja, eles sabiam da nossa fé, mas eles sabiam de coisas assim, não come porco, ou vai na igreja de sábado, né? E foi muito interessante que eu recebi muitas visitas a semana passada e eu vi assim o quanto que a morte, né? O quanto que a morte assusta as pessoas, elas não conseguem lidar às vezes com a própria morte, com essa angústia, e o quanto que elas chegavam assim muito inibidas, pó, sinto muito pelo Marco, a gente sabe a ligação tão íntima que vocês dois tiveram sempre, desde pequeno e tal. Aí eu falava assim, não, mas eu... E aí eu acabei consolando eles. Não, mas eu daqui a pouco vou encontrar com o Marcos. Marcos, você pensa que ele vai fugir de mim? Vai não. Logo mais a gente vai estar junto, tal. Daí eles ficavam assim, mas me fala um pouco sobre isso, né? Como que é isso? O que você acredita? E você acredita que a gente vivendo anos e anos com as pessoas da família e eles, apesar da gente tentar falar, eles nunca se abriram para ouvir, né? E agora, através da morte do Marco, a gente assim ressurgiu. A família liga, pergunta: mas é isso mesmo? Você acredita? Onde está isso? Daí eu pegava 1 Tessalonicenses 4 e mostrava para eles: olha o estado dos mortos, como que é. Levei um monte de livro do Mark Feeling, né, desse ano, e aí distribuí. E falei, olha, eu tô à disposição se vocês quiserem saber mais, né? Mas o interessante é ver, né, como o ser humano, como a gente é, né? Precisa às vezes acontecer uma bomba na nossa vida para a gente despertar, né? Tá certo. Poliana, que Deus te abençoe, tá? Abençoe a sua família, tá bom? Obrigada, viu? E eu fico com uma paz no coração, porque eu vejo que a família, ela se uniu muito em relação à esperança de abraçar logo o Marcão, tá certo? Amém. Deus Obrigada. te abençoe. Tiago, a gente vai encerrar aqui. Ok. Eu não sei se o André quer falar alguma coisa. André, ele colocou lá ele colocou ali. Isso. O Instagram, o nome do Instagram, para quem quiser conferir, o Evangelho Continua, né? É o nome mais clássico e verdadeiro que poderia existir, né? O Evangelho continua e deve continuar até o final, né? E eu gostaria só de terminar lendo um trechinho do livro que meu pai deixou aqui para mim, que é o Desejado de Todas as Nações, que é um trecho que me impactou muito e me deu muita força, né? Ele diz assim: conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e viverás. Então, para mim, isso acabou, matou a pau, né? Eu não sei a dor e os problemas de cada um aqui que está nos assistindo, mas existe um Deus, um Jesus, que sofreu tudo isso e ele conhece, entende e tem o alívio e o conforto exato e necessário para você enfrentar toda e qualquer dificuldade que sobrevém à sua vida, né? Meu pai sempre me falava que a volta de Jesus não demora mais do que uma vida, né? A volta de Jesus, ninguém espera por Jesus mais do que uma vida. Se você tem 50 anos e morrer, você esperou 50 anos. Se você tem 80 anos e morrer, você esperou 80, você não espera mais do que isso, né? Então, meu pai, pela graça de Deus, esperou 49 anos para Jesus voltar. E eu acredito muito na brevidade da volta de Jesus, nos nossos dias,
me preparo para isso e espero confiante. Me preparo para o pior, mas esperando sempre o melhor. Então é isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Agradeço muito pela oportunidade de poder estar falando aqui. Tiago, que Deus te abençoe muito, abençoe o Matheus, a Renata. Muito obrigado pelo testemunho seu aqui para a igreja hoje. Eu creio que todos nós crescemos naquilo que você disse, porque mesmo diante da angústia, das cicatrizes, você curou nessa noite muitos de nós, tá bom? Obrigado. Bom, agradeço a oportunidade aí. Deus abençoe a todos nós. Ok, vamos orar? Grande Deus que estás nos céus, nós te agradecemos em primeiro lugar pela vida do Marcos, do pastor Marcos, durante 49 anos. Ele levou inúmeras pessoas aos teus pés, o Senhor sabe disso, o Senhor deu esse dom a ele de conduzir muitas pessoas aos teus pés e salvá-las para o teu reino. Com certeza, ele encontrará muitas pessoas dessas nos céus. E nós te agradecemos por isso, pela vida dele. Mas o que nós te agradecemos nesse momento é pela vida do Tiago, do Matheus, da Renata, da família do Tosta. O Senhor sabe as cicatrizes que eles tiveram até aqui, após a morte dele. Mas o Senhor sabe também que o teu Santo Espírito está no coração de cada um deles, trouxe alento, trouxe coragem, mas acima de tudo, esperança de encontrá-lo na breve volta do teu Filho amado Jesus. Eu entrego mais uma vez essa família em tuas mãos e que o Senhor esteja a cada momento dando a direção, dando o teu carinho, dando a tua presença na vida deles e que o Senhor possa uni-los cada vez mais para eles se encontrarem um dia com o pastor Marcos. Fica com cada irmão da igreja também nesta noite. O Senhor sabe quais são os nossos problemas, o Senhor sabe quais são as nossas dificuldades, o Senhor sabe aquilo que cada um aqui passa, e mais uma vez nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos em tuas mãos. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos abençoar a cada instante. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Tiago, fechou?